de 2023. Ontem, na mesa redonda do Atlético, sempre, né, tradicional, às segundas-feiras, às 9 horas da noite, no canal da Itatiaia no YouTube, o Henrique André e eu recebemos a presença do Cícero Júnior, treinador do Vila Nova. E o que o treinador do Vila Nova estava fazendo na mesa redonda do Galo? O Cícero Júnior foi o único que teve a possibilidade de assistir em loco o Atlético em ação nesta temporada de 2023. Ele comandou o Leão no último sábado, naquele jogo treino na cidade do Galo. E ele vai falar aqui no Rádio Esportes do que ele viu do Atlético, citando os reforços contratados do Galo, só para contextualizar mais uma vez o torcedor atleticano. No último sábado, a chamada formação titular do Atlético teve o Everson, Léo Simoni, zagueiro improvisado na direita, Bruno Fux, Gemerson e Rubens, Alan, Edenilson, Pedrinho, Ademir, Vargas e Hulk. E no segundo tempo da atividade, tivemos o Paulo Henrique, lateral direito, em ação, e o Igor Gomes, meio-campista, que veio do São Paulo. Chega para a roda, Cícero Júnior, treinador do Vila Nova, destacando a princípio que o Galo vem forte, sob o comando do Eduardo Cudê, para esta temporada. O Atlético, como é de esperar, vem forte, né? Uma equipe que mantém a base, né? Já há 2 anos aí jogando com a mesma base. Os reforços que chegaram, já deu para ver que o Edenilson vai acrescentar bastante no meio. Gostei muito da segunda parte do Igor Gomes. Participou dos 3 gols, né? E muita mobilidade, causou muita complicação para nós durante o jogo, mudou muito, né, a característica, porque ele é um cara de boxe em boxe o tempo inteiro e está sempre com a bola, gosta da bola. O Hulk continua sendo a referência ofensiva, né, continua a parte de força, a parte de retenção de bola no último terço. Mas o Atlético, a gente sabe que vai passar por uma adaptação, porque parece que o Cudê já adotou um sistema um pouco diferente do que vinha sendo adotado com o Cuca, mas vai ser rápido e eu acho que esse esquema vai otimizar um pouco o Hulk no futebol do Atlético ofensivo. Ô Cícero, chamou muita atenção, o Cudê utilizou o tal do Léo Simoni, que é o tal porque é um zagueiro da base, do Sub-20, que está ganhando oportunidade no time de cima. Como é que você observou essa movimentação? Ele fecha ali como um terceiro zagueiro mesmo, porque ele jogou no lado direito, é um zagueiro de origem. E é um cara que chama atenção, é jovem e está aí nos planos, trabalhando com o Cudê e, na teoria, jogou no time titular, no amistoso. Na verdade, ele jogou como lateral mesmo. Mesmo? Quem entrava mais na linha ali, principalmente na construção, era o Alan, que já vem fazendo isso no Atlético há um tempo, né? E ele jogou realmente lateral, espetado, batendo lá em cima com o Ademir pelo lado direito. Teve algumas ações de profundidade, de buscar o fundo. Ele atuou realmente como lateral. Interessante, hein? Mais uma opção, né? Mais uma opção para o Cudê. Você falou que ele usou um esquema diferente do Cuca, né? O Cuca gostava muito ali, talvez do 4-3-3, né? Ele chegou a jogar com esse 4-3-3 durante esse jogo treino? Já foi quase o tempo todo um 3-5-2. 3-5-2. Interessante, hein? Hulk, referência. O Vargas tinha dado uma entrevista na semana passada falando da preferência dele por 2 homens no setor ofensivo. Você já falou do Hulk aí mais fazendo esse papel, né, de definição. No histórico recente do Cudê no Inter, ele usou o Thiago Galhardo, né? Mas com o Thiago ele já fez isso no Inter, né? Ele já espetou um cara lá na frente e na época com o Edenilson, com o Patrick, né? Então eu acredito que está desenhando isso. Né? Jogou de zagueiro com o Cudê também. Em relação ao Ademir e ao Vargas, o que você pôde observar desses dois? Como é que eles foram utilizados nesse jogo-treino? O Ademir jogou numa faixa de campo que eu acho que é a primeira vez que eu vi até, inclusive. Desde a Patrocinense, né, que eu conheço o Ademir, sempre jogando bem posicional, bem em cima da linha mesmo. Dessa vez ele usou um corredor mais central, né, deixando a lateral mais aberta. O Hulk caiu muito por ali, saindo de fora para dentro. Mas foram as ações e, assim, na hora que der liga, essas movimentações, esses encaixes, é uma situação interessante. Tá aí o Cícero Júnior, melhores momentos de ontem da mesa redonda do Galo. Tá lá o material completo no YouTube. E para passar para você, Cirilo, e para os nossos comentaristas, ele falou do Paulo Henrique, lateral direito, também diz que é jogador de força, muita intensidade, jogador de imposição física. Falou do Johan, né? Claro que todos conhecem, voltando de empréstimo, muita mobilidade e qualidade técnica. Destacou que é importantíssimo ter um jogador como ele no elenco, pelo menos para a composição de elenco. E citou o Bruno Fux, zagueiro, falou que joga pelo lado esquerdo, muita qualidade no passe, participa da armação das jogadas
Ele comparou o Bruno Fux ao Hever, né? Aquela saída de bola, a qualidade. É o que disse de mais importante ontem o Cícero Júnior, que viu o Atlético em ação no jogo treino do último sábado. Ô Edu, a gente conversava até fora do ar ali antes do Rádio Esportes, a gente acompanhava a mesa redonda ontem, e sobre essa análise do Cícero Júnior, o que você tem a acrescentar aí, Edu? Ô Cirilo, pela escalação que a gente viu, né, do jogo treino do Atlético, quando o Cícero fala em 3-5-2, a impressão que eu tenho, eu não assisti, é que é um 3-5-2 quando o Atlético tem a bola. O Atlético sem a bola marcando o Vila Nova, provavelmente tinha um sistema diferente para marcar a saída de bola. Quem tá na live tá vendo isso que você tá explicando, Edu. E quando o Atlético estivesse defendendo no seu campo, provavelmente um 4-4-2 ali com duas linhas de 4. Agora, com a bola, o Cícero explicou na mesa redonda que o Alan, ele baixava entre os dois zagueiros. Então, por isso, o 3-5-2 com a bola. O Atlético inicia a construção com 3 jogadores, Fux de um lado, Gemerson do outro e o Alan entre os dois zagueiros, abre os dois laterais que viram alas, né? No caso, um pela esquerda, outro pela direita, 3 jogadores no meio. Aí por isso que ele fala 3-5, os alas viram meio-campistas. 5-2, pela entrevista do Pedrinho, ele disse que jogou mais pela esquerda. E quando o Cícero fala que o Ademir jogou por dentro, a gente imagina que o Pedrinho também tenha jogado por dentro, o Ademir pela direita por dentro, com o Edenilson jogando mais centralizado, e 2 atacantes, Hulk e Vargas. Claro que é por um primeiro momento, isso pode mudar no próprio jogo, pode sair desse 3-5-2, 5 jogadores no meio, para algo que a gente tem visto muito no futebol, quando um time é muito superior ao outro, ele sai com 3 jogadores, põe 2 à frente, pode ser um volante e um lateral, ou os 2 laterais, e empurra uma linha de 5 para a defesa adversária. Isso pode acontecer. A impressão que eu tenho, pegando essa fala do Cícero, técnico do Vila, é que o 3-5-2 a que ele se refere é quando o Atlético tinha a bola, iniciando a construção com 3, o Alan participando desses 3, com os 2 zagueiros, 5 jogadores no meio, com a participação dos 2 alas ou laterais, e 2 à frente, Hulk e Vargas. Ô Simões, nessa do Pedrinho, me chamou a atenção, seria o lugar do Patrick ali? Ô Cirilo, assim, eu acho que o Cudê não vai ter um time titular. Ele vai ter algumas maneiras de jogar, dependendo até do adversário, e de repente esse jogo com o Vila é meio que assim um espelho do que ele pode vir a fazer no Campeonato Mineiro, contra os times do interior, jogando em casa, né? O gramado da Cidade do Galo é perfeito. Então, porque o que a gente percebe, né, é que o Atlético consegue ter um time muito mais forte e intenso com algumas mudanças, né? Tipo, se você imagina Patrick, Igor Gomes, Paulinho entrando nesse time, aí no lugares de Pedrinho, Ademir e Vargas, por exemplo. Você tem um time muito mais forte fisicamente, um time muito mais intenso no meio ali, né, com o Patrick e o próprio Igor Gomes em relação ao Pedrinho. Então, são variações que ele tem, tá? E que eu acho que ele vai trabalhar de acordo com a necessidade nas Copas, por exemplo. Você faz o primeiro jogo em casa, você abre uma vantagem. Aí é jogo para quem? É jogo para o Ademir, é jogo para o Pavon. São jogadores que têm explosão, que têm velocidade, que sabem explorar o contra-ataque. Você precisa jogar fora de casa, você precisa se defender. É para quem? É para o Edenilson, é para o Patrick, é para o Igor Gomes, jogadores mais fortes fisicamente. Então, eu acho que ele vai poder trabalhar de acordo com a necessidade do jogo seguinte. A maratona impõe mudanças, né? Porque os jogadores não conseguem atuar em todas as partidas, e eu acho que o ponto principal dessas mexidas do Cudê, e aí pode vir a resolver, na minha visão, o que foi o grande problema do Galo em 2022, é que quando você tem um treinador que não tem um time titular, mas tem uma maneira de jogar e um grupo, eu acho que você motiva todo mundo. Eu acho que desses 5 que a gente se referiu do jogo treino, nós vamos mudar todo mundo. Quando estiverem todos disponíveis. Não estou dizendo mudar, saírem todos. É mudar até de posição. Eu acho que o Edenilson, que provavelmente jogou mais centralizado, deve fazer o corredor direito pela mais central, como o Ademir, com um ala pela direita, que pode ser o Mariano, aí sai o Simoni. Pela esquerda, quem fez foi o Pedrinho, deve ser o Patrick. E são jogadores de características totalmente diferentes. E eu acho que até que se encaixam mais dentro dessa ideia. E pelo lado esquerdo, quando o Arana estiver apto, vai ser o Arana. Aí abre-se... Quem vai jogar centralizado? O Zaratio.
Zaratio, Pedrinho. Agora, o Cícero destacou Johan, que o Igor Gomes foi muito bem. Igor Então, aí o Igor Gomes, Gomes, de repente, começa a crescer e ganhar espaço. que tem uma característica mais para essa função do que o próprio Edenilson, que provavelmente foi quem fez essa função. O próprio E lá na Vargas frente, terminou em alta isso. também. E lá na frente, o Hulk, esse é fato. Fato. Mas quem vai jogar do lado do Hulk? O Vargas? O Paulinho? Acho que o Paulinho, inicialmente. Mas tem um Pavon. Tem o Pavon, Pode ser o Ademir. tem o Kardec, tem o Ademir, tem muita gente. Por isso que a gente fala de elenco. Num campeonato de regularidade como o brasileiro, é importante você ter elenco para mudar o time de acordo com os jogos fisicamente, porque você vai precisar, e taticamente também, quando você tem peças diferenciadas. Agora, tem time que não tem elenco qualificado, o treinador fica preso, amarrado a 11 titulares. Por isso que a gente vive falando aqui que não tem 11 titulares, você tem ali 15, 16. Muita opção. Gostei da ideia, viu, Calazans?